Bem-vindos a mais um episódio do podcast Please Take Off Your Shoes, um espaço de partilha e de conversa onde procuramos debater o presente e projetar o futuro. O meu nome é Cláudia Pinto e a minha convidada de hoje é diretora do Museu de Calçado. Bem-vinda, Sara. Obrigada, Cláudia. Obrigada por aceitares este convite. Começamos esta rúbrica bem calçadas. Verdade. E também com um par de sapatos que é muito simbólico. Que par de sapatos é este? Começo por agradecer mais uma vez o convite e por estarem aqui no museu. É um gosto acolher-vos. E este par poderia ser escolhido por várias razões. A primeira é porque é a peça mais antiga da coleção do museu, isto falando de calçado especificamente. Sabemos exatamente que eles são sapatos de noiva, foram utilizados em 1917. Além do par de sapatos, temos as meias, as ligas e um retrato dos dois noivos, a Mariana e o Manuel, que se casaram nessa data e que foi a neta, décadas e décadas depois, que decidiu doar este par para incorporarmos na coleção. Escolhi esta peça por essa razão e, sobretudo, porque é a prova de que o museu se está a construir. O que é que eu quero dizer com isto? Todas as peças que existem no museu são resultado de doações e, agora que estamos quase a celebrar 10 anos, as pessoas começam a saber que existimos, não só os industriais, não só as pessoas que estão ligadas ao setor, mas também os particulares reconhecem o trabalho feito e trazem-nos as suas relíquias, as suas histórias e, sobretudo, partilham connosco as memórias destes objetos. Os sapatos têm mesmo esta capacidade de guardar memórias e de contar histórias. Tens sentido muito isso nos sapatos que recebes e nas doações que são feitas ao museu? Sim, claramente. O museu, como te contei, a coleção resulta de doações. Algumas delas nós fazemos convites direto às pessoas, sobretudo na coleção, a que chamamos de sapatos notáveis, porque foram usados por personalidades, políticos, escritores, desportistas. Confesso que uma outra opção de sapatos para estar aqui são os que temos do Prémio Nobel, do José Saramago, que me são particularmente caros, mas não só esses. As pessoas, sejam industriais, familiares de antigos sapateiros, gaspiadeiras, ou mesmo pessoas a título particular, que trazem os sapatos, mas não trazem os sapatos como objetos das histórias que querem partilhar, que querem manter vivas para todo sempre. Muitas das vezes as pessoas chegam ao conhecimento da existência do museu porque estão em movimentos difíceis, seja porque perderam alguém e têm a memória dessa pessoa que querem fazer preservar, seja porque estão a abandonar uma casa e essa casa tem em si ferramentas, maquinaria e histórias dos seus antepassados e é nessa altura que se lembram de nós, mas também há pessoas que têm objetos que são absolutos relicários da sua família e que confiam em nós para tomarmos conta desses objetos tão especiais e partilharmos as suas histórias com os outros. Porque os objetos, neste caso em particular os produtos, o calçado, não contam só a sua própria história, não é? Nem só a história daqueles que os calçaram, contam todas as histórias em torno de um tempo, de uma época, das geografias, e é isso que queremos contar, de diferentes perspectivas sobre o mesmo objeto. Ainda se olha muito para os museus como uma entidade de confiança e a quem se pode entregar estes tesouros, não é? Espero bem que sim. Essa é uma das grandes missões do museu, tem a ver precisamente com a preservação dos objetos, não só a preservação física das suas características, da forma como são entregues, da sua integridade. Por exemplo, temos discutido já internamente a questão de será que estes sapatos devem ser preservados exatamente como nos foram entregues, com as meias e as ligas no interior, e assim preservamos essa história, ou devemos, por questões de conservação, separar estes diferentes elementos e conservá-los da melhor forma. Isso pode ser discutido de diferentes formas, mas o que nos interessa é, sobretudo, contar as histórias destes objetos sobre diferentes perspectivas. Nós estamos precisamente a gravar dentro do Museu do Calçado, que vai celebrar este ano 10 anos de atividade. Como é que nasceu este projeto? Este projeto tem, se calhar, a sua raiz há mais de 20 anos. É um projeto muito ambicionado por uma comunidade para a qual o calçado foi e prevalece como um motor de identidade cultural, de criatividade. É um objeto sobre o qual as pessoas se identificam e reconhecem o seu património regional e é a partir desse momento, e muito também ligado diretamente à equipa fundadora do Museu da Chapelaria, isso já há alguns anos,
que se começa a perceber que faria sentido criar um projeto dedicado ao calçado. Antes de abrir portas, naturalmente, começou por ser reunida a coleção, contactos diretos com o Centro de Formação de Calçado, com o Centro Tecnológico, com objetos que estavam já reunidos noutros museus pelo país e que foram, a partir dessa altura, congregados, e neste momento temos uma coleção que, juntando ferramenta, maquinaria, acessórios, calçado, a documentação, ascende já a mais de 8.000 peças. Qual é que foram os maiores desafios na construção desta história que acabam por contar? Na verdade, o Museu do Calçado é o único dedicado ao tema todo o país. Há inúmeros museus, agora até os museus do Porto, reúnem objetos da área do calçado, mas quando se decidiu criar este museu, não nos limitamos a produzir um museu exclusivamente industrial. É expectável que nos limitássemos a contar a história de uma indústria, mas quem percorre o museu vê diferentes perspectivas sobre o mesmo objeto. Por exemplo, começa por encontrar a reconstituição de uma antiga oficina de sapateiro, isto alguns nas primeiras décadas do século XX, depois sim vê uma linha de produção simplificada, sem o cheiro a cola e sem o ruído de uma fábrica, alguns na década de 80, depois um túnel onde se conta a história da evolução do calçado desde a pré-história até ao final do século XX. Reunimos sobretudo réplicas, muitas delas produzidas inclusivamente especificamente para esta exposição. Depois sapatos doados por marcas e designers, e aí essa vitrine está em constante mudança. E temos jovens criadores com nomes consagrados, portugueses, internacionais. Isto é uma coleção que cresce semanalmente e que tentamos que seja rotativa e que por isso as pessoas possam ver o máximo de sapatos possível. Também temos uma coleção que já falei das personalidades, né? E temos, para terem uma ideia de como isto é curioso, sapatos de batizado Sérgio Godinho, ou só para dar um exemplo, né? E outros sapatos famosos, por exemplo, utilizados pelo Cândido Barbosa, da área do ciclismo, ou um par de sapatos da coleção da Philippe Lafayette, utilizado num dos seus espetáculos, visto por mais de 1 milhão de pessoas. Por isso, estes sapatos tanto contam micro-histórias pessoais, histórias de sucesso, histórias de insucessos, inclusivamente, histórias absolutamente desoladoras, como é o caso da Luísa da Cla Soares. Mas não temos só objetos para contar histórias, temos também uma coleção que chamamos Sapatos de Arte, e aí sim são obras de arte que refletem sobre este tema do calçado. É uma exposição ou uma coleção que reúne objetos de criadores portugueses e internacionais também. Toda a construção do museu exige naturalmente muita pesquisa e muita investigação. Há alguma história que vos tenha marcado de alguma forma do início da indústria? Sabes que quem visita o museu, junto sobretudo do espaço da indústria, encontra testemunhos de património material que foi recolhido na altura anterior à abertura do próprio museu. Mas isto é regular, é constante. Nós estamos a receber públicos e a absorver histórias novas que partilham connosco. Por isso, eu até brinco muitas vezes quando faço as visitas dizendo: então que histórias têm para me contar? Porque toda a gente está literalmente dentro do tema e aumentar o meu leque de histórias. Há uma que me falaram que nunca mais, acho que me arrepio só de me lembrar, um senhor que partilhou, que, tentando resumir, a Primeira Guerra Mundial foi francamente positiva para o desenvolvimento da indústria de calçado aqui na região. Não é exatamente a indústria, mas para a produção. Mas a Segunda Guerra Mundial foi um período muito, muito difícil, e tanto esquecer das matérias-primas e de outro tipo de produtos como as colas implicou que as pessoas se reinventassem. Uma das coisas que se tornou bastante popular foi fazer uma mistura de água e farinha, um grudo assim bastante pegajoso, não aquela versão líquida dos cromos, não, uma versão mais espessa, e foi um período de tal forma duro que se sabe que havia sapateiros que deixavam essa cola azedar, não fosse alguém vir roubar para comer. Isto é uma história que partilharam comigo, connosco aqui na equipa, e que é tão simples, mas tão significativa para percebermos como é que os sapatos podem contar histórias de luxo, mas também podem contar histórias
tão dolorosos, não é? A nível micro do indivíduo, mas também a nível macro de uma região, de uma sociedade, de um tempo, e é este lugar muito especial que a moda de uma maneira geral, mas o calçado em particular, que ocupa entre, se quiserem, arte e cotidiano, que me fez muito apaixonada por este tema. Mas falavas dessa ligação, portanto, é indissociável o calçado e a arte e a moda, na tua perspectiva? Na minha pessoal, claro que sim, e confesso que tudo isto se extravasa para aquilo que é o conceito que tenho de museu, ou aquilo que queremos criar enquanto equipa, por várias razões. Posso dar alguns exemplos. Por exemplo, os diferentes criadores que temos convidado para fazer exposições temporárias aqui no museu são exemplo disso mesmo. Pessoas que trabalham ali nas fronteiras, que desafiam e nos promovem e nos espicaçam a pensar sobre onde termina o calçado e começa a escultura. Posso eu utilizar um sapato como veículo disseminador de cultura portuguesa? Será que eu posso fazer? Por isso, não apenas o sapato enquanto produto comercial, mas enquanto, como falávamos no início, contador de histórias e promotor de tudo isso. À parte disso, temos inclusivamente também, promovemos muito isso com masterclasses, com criadores que chamamos a nós mesmos, designers que convidamos para fazerem os projetos das exposições e os catálogos. Tentamos sempre pessoas que estimulem muito essa parte da criatividade e que contribuam, e esta ideia de que o museu é o resultado de um projeto co-criativo, se quiserem, que reúne muitas pessoas, muitos pensadores, muitos críticos, muitos artistas também, fomenta muito o nosso dia-a-dia, por um lado, e por outro lado a programação que fazemos a longo prazo. Mas isto também é uma nova forma de olhar para os museus, não é? Porque eu acho que há muita ideia de que os museus são lugares estáticos. Bafientos. Sim, parados no tempo. Teias de aranha. Sim. Mas é o contrário, não é? É um lugar do presente e também de futuro. Sim, há duas coisas que nós tentamos ter constantemente presentes. Uma é a questão das geografias. O que é que eu quero dizer com isto? Alguém que nasceu a poucas centenas de metros do museu, que com 10 anos estava a aprender para um dia se tornar sapateiro, estou a falar por ser um retrato que está mesmo ali à frente do Sr. Nelson, que regressa ao museu sucessivamente e nos ensina como é que se manipula uma ferramenta, para que é que serve tudo isto. Ou alguém como o Kei Kagami, por exemplo, do Japão, que recebemos na sala de exposições temporárias, ou da Caroline Roselberg, da Áustria, enfim, ambos se sintam em casa no museu. Por isso estamos a trabalhar entre aquilo que é o local, o nacional e o internacional, e ao mesmo tempo queremos ser, claro, um preservador, promotor do passado, mas ao mesmo tempo ter janelas sobre o futuro. O que é que se passa na indústria, no setor, na parte criativa, qual será o amanhã? E é isso que temos tentado trazer a nós também. E têm muitas dificuldades em chegar a este futuro, sendo uma instituição que está muito ligada, ainda que seja se calhar muito preconceito, mas àquilo que é o passado. Cada vez mais os museus têm essa ambição e essa missão de falar, não diria tanto sobre o futuro, mas sobre o presente. E ao falarmos sobre o presente e ao refletirmos sobre o presente, estamos a projetar-nos no futuro, não é? A dizer o que é que queremos construir hoje para que o amanhã seja melhor. E acho que nesse sentido temos de facto feito um bom trabalho. Posso falar, claro que sou altamente suspeita, não é? Mas temos, por exemplo, um projeto que chamamos Projeto de Processo Sapatos que Pensam, em que utilizamos os sapatos para falar sobre problemas da contemporaneidade, seja o caso da violência de género, que deu origem a uma exposição que fazemos em parceria com a UMAR e com a APAV, e que até está em itinerância neste momento, e que junto de sapatos tingidos de vermelho, o vermelho do amor, da paixão, mas também do sangue, né, da violência, testemunhos de mulheres que foram vítimas de violência de género. Outros temas serão a questão, por exemplo, da sustentabilidade, a mais imediata, que é a sustentabilidade ambiental, mas também a sustentabilidade social, patrimonial, cultural. Por isso, sim, estamos a trabalhar no hoje, mas muito conscientes do nosso papel enquanto responsáveis por criar sinergias, por fazer as pessoas refletirem sobre aquilo que trazem nos pés e, a partir daí, sobre tudo o que as rodeia. Mas sentes que, enquanto instituição, enquanto entidade, têm esse dever
de trazer estes temas, de ser quase um veículo político? Eu diria da ativação social, mais do que exatamente posicionamento político, se bem que política é tudo. Sim. Mas sim, sentir que as pessoas encontram aqui um refúgio para a multiplicidade das suas visões sobre o mundo, isso por um lado, e por outro lado, garantirmos que a informação que passamos é o mais rigorosa possível para que depois as pessoas, a partir desses conteúdos, possam definir aquilo que é a sua criatividade, por exemplo, dar o máximo de ferramentas. Usamos muitas vezes esta expressão do museu ferramenta, que só funciona se alguém vier cá para o ativar. Não é? Por isso, dependemos, claro, dos públicos que nos visitam, seja daqueles que nos revisitam, e esse é-nos, claro, muito queridos, mas também aqueles que vêm pela primeira vez e que assim os convencemos a regressar. Vocês também recebem muitos visitantes internacionais. Qual é que é o feedback deste público e em que é que se difere do feedback do público português? Sim, nós recebemos bastante público internacional. A maior parte deste público vem em contexto da área do calçado, sejam pedologistas, sejam designers, enfim. O feedback é sempre francamente positivo. Isso é de tal forma real que nos últimos anos sentimos que chegamos a um momento em que tínhamos um reconhecimento internacional quase maior do que aquele que tínhamos a nível nacional. Porque muitas das exposições que tivemos estavam diretamente relacionadas com artistas internacionais, por isso fizemos uma reflexão sobre este sentimento, era mais um sentimento do que exatamente uma concretização, e por isso decidimos também começar a trabalhar mais sobre temas nacionais, o que deu origem a uma exposição que se chamou Tendência ao Futuro, Calçado e Sustentabilidade, e também, mais recentemente, Terra Inesgotável, que abordava temas sobre os têxteis portugueses aplicados ao calçado. Qual é que imaginas que será o futuro deste museu, por exemplo, daqui a 10 anos? Ou como é que gostavas que fosse? Esta ideia de um museu ferramenta é muito concreta para mim, porque sempre senti que o meu ideal de museu seria chegar ao museu e ver alguém a desenhar. O que é que eu queria dizer com isto? Alguém que está a encontrar no espaço do museu, nos seus conteúdos, nos seus objetos, um motivo de inspiração. Não aquela inspiração divina de iluminação, mas de capacidade técnica, de reconhecer nos outros aquilo que eu posso recolher e criar para mim. Há uma expressão muito curiosa do Picasso que diz: "Bad artists copy, good artists steal." É outra forma de dizer, não adianta voltarmos a descobrir a roda. Sim. Não é? E eu acho que os museus são muito isso. Quanto mais pistas, quanto mais informação conseguimos passar às pessoas, mais ricas as pessoas estão a sentir, e depois se desenvolverem a si mesmas, seja enquanto atores sociais, seja enquanto criadores, e é isso que eu anseio muito que consigamos criar aqui no museu. Além de termos uma coleção absolutamente deslumbrante e relevante, que as pessoas saiam, por um lado, deslumbradas nesta ideia de o futuro será promissor, mas por outro lado também muito com os pés muito assentes na terra perante estes testemunhos de vida, esta honra do trabalho, que é uma coisa que me também me toca particularmente, e que fiquem com vontade de regressar. De regressar. Claro. Mas é difícil mudar esta percepção que existe dos museus? Eu penso que é difícil, sim, mas que é necessária, sim. Por exemplo, quem visita o museu pode acontecer ver dentro de uma vitrine um par de Sanjo exatamente igual àquele que traz nos pés. Isso é seguramente invulgar, mas é uma opção que é muito consciente da nossa parte, para que as pessoas reconheçam que os objetos que fazem parte do seu cotidiano podem, dentro de 10 anos, estar num museu, e cultivamos muito esse sentimento, essa proximidade. Há alguma mensagem sobre a indústria ou sobre o próprio sapato em si que seja absolutamente essencial naquilo que vocês comunicam a quem visita o museu? Tenho alguma dificuldade em dizer que queremos contar apenas uma história. Consideramos que o objeto sapato é um reflexo social, contemporâneo, de diferentes gerações. É também um objeto de arte, é um objeto de design, é um resultado da indústria, é um objeto resultado do ofício, é uma parte de uma história pessoal. Por isso tenho muita dificuldade em escolher apenas uma mensagem.
se calhar Essa é uma mensagem. inverto a questão, exatamente dizendo que não há uma pergunta, são objetos questionadores e que de acordo com quem olha, quem calça, quem vê calçar, pode ter múltiplas leituras. Não podemos ficar indiferentes a um par de sapatos. Verdade. Portanto, Sara, se pudesses deixar estes sapatos à porta do futuro, que legado é que gostavas que eles deixassem? Difícil, porque eles já têm em si uma história longa, não é? Um par de sapatos com mais de 100 anos já é um objeto absolutamente extraordinário, mas estes têm essa particularidade de chegarem aqui ao museu por alguém que não trabalha na área do setor, que não é expectável e que reconheceu em nós essa responsabilidade. Por isso, exatamente, um sinal de confiança e de um futuro promissor e de passos largos. Obrigada. Obrigada. Obrigada por nos acompanhar em mais um episódio do podcast Please Take Off Your Shoes. Até à próxima.